Bora lá mergulhar numa das maiores transformações fiscais que o mundo já viu, o novíssimo sistema tributário do Brasil. A gente vai entender de vez como a tecnologia está prestes a virar o jogo na forma como as empresas lidam com impostos por aqui. E o coração de tudo isso é a chamada reforma tributária do consumo. E olha, não é pouca coisa não é um ajuste fino. É uma reformulação completa, pensada para simplificar e modernizar um sistema que todo mundo sabe que é, bem, super complexo. A meta é criar um ambiente de negócios bem mais transparente e, claro, muito mais eficiente. Agora, pensa só, e se todo aquele processo de apurar impostos, que leva um tempo danado e custa caro, pudesse ser quase todo automático? Pois é, essa é a grande promessa por trás dessa mudança que a gente vai desvendar agora. Então, nosso roteiro de hoje é este. Vamos passar pelo novo sistema, entender o que é essa tal de apuração assistida, ver na prática como funcionam os créditos e os débitos, como fica o pagamento da conta e, no final, pensar um pouco sobre o futuro dos impostos. A grande estrela dessa revolução toda tem nome: apuração assistida. Para ficar fácil de entender, é como se cada empresa ganhasse uma carteira fiscal digital, onde cada centavo que entra e sai de imposto é anotado e conferido ali na hora. Tá, mas o que é isso na prática? O pulo do gato é o seguinte: com a apuração assistida, é a própria Receita Federal que faz o trabalho pesado. Em vez de a empresa ficar calculando tudo na mão, o sistema já faz isso sozinho, usando as informações das notas fiscais eletrônicas que a empresa emite e recebe. E para que tudo isso? Os objetivos são bem claros. A ideia é automatizar os cálculos, deixar o pagamento muito mais simples, diminuir aqueles erros que acabam virando multa e, o mais importante, criar uma relação muito mais transparente entre as empresas e o fisco. Para a gente entender de verdade como a coisa funciona, nada melhor que um exemplo prático, né? Então, bora acompanhar um dia na vida de uma empresa fictícia, que a gente vai chamar de empresa XYZ, e ver essa carteira fiscal digital em ação. Tudo começa com uma operação super comum. A empresa ABC vende um produto para a nossa empresa XYZ. No exato momento em que a nota fiscal eletrônica é emitida, o sistema já acende uma luzinha e diz: opa, teve uma transação aqui e tem imposto no meio. Mas antes de qualquer coisa, vamos ver o ponto de partida. O painel da XY, a tal carteira fiscal dela, está completamente zerado. Sem débitos, sem créditos, tudo limpo. Assim que a nota fiscal da compra entra no sistema, olha só o que acontece no painel da XYZ. Aparece um crédito de R$ 1.500, mas, atenção ao detalhe, o status é não apropriado. O que isso quer dizer? É como ter um cheque na mão, mas ele ainda não foi compensado. O valor está ali, mas ainda não dá para usar. E como faz para depositar esse cheque? A empresa XYZ precisa fazer um procedimento chamado RAD, que é o recolhimento pelo adquirente. Parece complicado, mas a lógica é simples. A própria empresa que comprou paga o imposto daquela operação, gerando uma guia, um DARF. Ao fazer isso, ela transforma aquele crédito que era só uma promessa em um crédito real, prontinho para ser usado. E é aqui que a gente vê o poder do sistema. No instante em que o pagamento é confirmado, pá, o painel da XYZ atualiza sozinho. O status muda para credor e o saldo agora é de R$ 1.500 positivos. O dinheiro, digamos assim, caiu na conta fiscal. Beleza, agora a empresa XYZ tem crédito na praça. O que acontece em seguida? Vamos para a próxima fase para ver o sistema usando esse crédito de forma automática e bem inteligente. O dia a dia da empresa continua, claro. Agora, a XYZ faz uma venda. E toda venda gera uma obrigação de pagar imposto, ou seja, um débito. E só para o nosso exemplo ficar bem claro, vamos supor que o valor desse débito seja igualzinho ao do crédito que ela tem, R$ 1.500. E aqui vem a mágica. A empresa não precisa fazer absolutamente nada. O sistema de apuração assistida olha a situação, vê o débito novo de R$ 1.500, percebe que tem um crédito disponível no mesmo valor e, pronto, ele mesmo usa o crédito para quitar o débito. O resultado? O painel volta para zero. A obrigação foi cumprida sem ninguém precisar levantar um dedo. Esse cenário de um zerando o outro foi perfeito, né? Mas a gente sabe que na vida real, as contas nem sempre fecham assim redondinhas. E quando não tem crédito suficiente? Vamos ver um caso mais complexo para entender como os pagamentos funcionam. Vamos imaginar uma semana mais corrida para a XYZ. No dia 7 de julho, uma venda gera um débito de R$ 500. No dia seguinte, dia 8, outra venda e mais 250 de débito. É muito importante prestar atenção nas datas aqui, ok? No fim das contas, depois desses 2 dias, a empresa acumulou um total de R$ 750 em impostos a pagar. Aí a empresa vai lá e faz um pagamento parcial.
Ela não quita tudo, ela paga só R$ 400 do total que deve. Depois desse pagamento, o sistema mostra que o saldo devedor agora é de R$ 350. A conta 750 menos 400 parece simples, mas a forma como o sistema chegou nesse número mostra uma regra que é fundamental entender. E a regra é a da ordem cronológica. O sistema sempre usa o pagamento para quitar a dívida mais antiga primeiro. Então, aqueles R$ 400 foram direto para a dívida de 500, que era do dia 7. Sobrou R$ 100 dessa dívida antiga. A dívida de 250 do dia 8 ficou intacta. Somando os 100 que sobraram com os 250, dá exatamente os 350 que a gente viu. Depois desses exemplos, fica claro que isso não é só um software novo. É uma filosofia fiscal totalmente nova. Então, para fechar, vamos pensar um pouco nas consequências maiores disso tudo. Essa citação, tirada de um documento oficial do projeto, pega bem o espírito da coisa. A visão é de colaboração, de construir um sistema que não seja bom só para o governo ou só para uma empresa, mas para a sociedade inteira, com mais simplicidade e justiça fiscal. Isso nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente refletir. Se todas as horas, todo o esforço e todos os recursos que hoje são gastos só para cumprir as obrigações fiscais forem liberados, o que as empresas vão poder fazer com isso? Inovar mais? Crescer? Melhorar o atendimento ao cliente? O impacto disso pode ir muito além da contabilidade.